Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Verso 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, que palavra gloriosa, né? Deus é guarda fiel de seu povo. É um texto muito riquíssimo no que se considera, ou que se traz uma luz de interpretação da palavra para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E nós queremos, diante desse texto bíblico, fazer uma aplicação pessoal sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre a tua chamada, sobre o teu ministério, né? Alguém outro dia perguntou por que eu friso muito a questão da chamada do ministério. Porque cada um de nós temos um chamado da parte de Deus. Você que está aí nesse momento sendo tocado, né, tendo contato com esse momento do World Coffee Break, eu quero dizer para você que há um chamado de Deus específico sobre a sua vida. E na verdade você sabe muito bem disso. A realidade que nós estamos observando hoje é que vidas estão fugindo desse chamado. Vidas estão tentando se camuflar por conta desse chamado, né? Vidas estão tentando verdadeiramente se esconder, por conta o peso da responsabilidade é muito grande. O peso da responsabilidade é tremendo sobre a vida desta pessoa, mas você tem que entender essa realidade que a palavra de Deus nos confronta sobre o nosso chamado e sobre o ministério. E quando nós ministramos a respeito de uma bênção sobre o teu chamado, nós inserimos dentro dessas nossas colocações o teu chamado e o teu ministério, é porque acima de tudo nós reconhecemos que há um chamado de Deus sobre a tua vida e também reconhecemos que há um ministério específico da parte de Deus sobre a tua vida que precisa ser tratado, que precisa receber uma unção de Deus, né, para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Nós não podemos ficar alienados do chamado, da realidade que Deus tem proporcionado para a nossa vida. Quero que você entenda justamente isso. Então, é por isso que nós frisamos. Eu quero que você entenda, eu quero que você reconheça. E em nome de Jesus, pare de viver uma vida de fuga diante da realidade e do chamado que Deus tem com a sua vida. Você sabe muito bem que o Senhor tem cobrado, o Senhor tem tocado, o Senhor tem testificado. Quantas das vezes você está em situações e circunstâncias que parece que ninguém está te vendo e de repente você lê uma música ou uma paisagem ou algo que você vislumbra, o que você sente, que você imagina, de repente toca o teu coração e aquilo ali mexe com você e você fica pensando, recordações te vêm ao coração, lembranças te golpeiam diante dessa realidade, diante dessa realidade. E isso nada mais é do que Deus. Deus realmente trazendo dentro do teu coração essa certeza e essa convicção que Ele tem um chamado. E tem um detalhe: Deus não desiste do chamado que Ele tem com a tua vida. Amém? Deus não desiste desse chamado que Ele tem com a tua vida. Agora, quando nós observamos esse texto, né, do Salmo 121, toda essa revelação deste Salmo 121, nós observamos aqui que há uma revelação da palavra de Deus que traduz para nós
a essência desse socorro imediato, né? Deixo já um abraço aqui para o nosso irmão Moisés Ribeiro, que está ligadinho. Deus abençoe a tua vida, meu querido. Há um chamado na tua vida, há um ministério também sobre a sua vida. Deus vai agir em milagre. Ô glória, como diz os nossos irmãos, pegou aí? Então vem comigo no glória. Oh, maravilha. Então, observe bem, dentro desse texto aqui, e nós já no início, na parte introdutória do Word Coffee Break desse dia, nós colocamos um tema: qual o tempo do socorro divino? Quando nós somos confrontados com esse tipo de tema, quando ou qual o tempo do socorro divino para a nossa vida, nós ficamos muitas das vezes muito ansiosos, agoniados, porque a demanda da realidade da vida muitas das vezes geram perspectivas que se confrontam dentro do nosso coração, que estão se degladiando dentro do nosso coração, de formas que nós ficamos totalmente apreensivos, ansioso e muitas das vezes aflito por não entender esse momento, e às vezes há uma preocupação, e essa nossa preocupação ela começa a procurar respostas, procurar saídas, né? Procurar escapes, portas de escapes, para poder realmente trazer um amparo, um socorro, uma alegria. E muitas dessas vezes que as pessoas vivenciam isso na sua vida, isso cria até no coração de pessoas desespero. E aí o que gera dentro de nós? Gera dentro de nós uma procura, uma busca por uma saída, uma busca por uma resposta, uma busca verdadeiramente por uma questão que vai mostrar para nós que aqui, dentro desse alinhamento, que realmente está o que nós precisamos. E quantas pessoas estão assim? Quem sabe você pode dizer: pastor, há certas situações na minha vida que são semelhantes ao que está sendo colocado, o que está sendo explanado nesse exato momento. Então, diante desta revelação, que você entenda, Deus vai projetar algo no mundo espiritual em função da sua vida, que vai reunir todas essas questões, que vai realmente reaver para você a realidade do projeto que Ele tem na sua vida, e em tempo algum Deus vai deixar que o seu socorro falte para você. Entenda esse momento. Então, qual o tempo do socorro divino? Nós vamos trazer alguns pontos aqui nesse texto do Salmo 121 para nós entender, né? Porque esse tema parece que ele começa a conflitar em algumas convicções que nós temos a respeito de Deus, né? E começamos a perguntar: mas quando é que Deus pode nos proteger? Porque eu preciso de um tempo, preciso saber que tempo é esse, né? E quando eu entendo isso aqui, parece até que essa indagação, ela introduz em nós a ideia de que Deus, há momento que se torna impotente em relação a certas circunstâncias na nossa vida, né? Isso aqui é só a impressão, alguma ideia que gera dentro do nosso coração, mas você já vai observar dentro da palavra de Deus, né, dentro de uma aplicação pessoal, o que realmente nós queremos trazer e compartilhar o teu coração neste dia. Olha só, o verso 1 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aqui é uma pergunta, aqui é uma indagação. Então eu entendo aqui que quando Deus pode nos proteger, primeiro, Deus pode nos proteger quando eu olho na direção certa, quando o meu direcionamento está em Deus. Essa é uma realidade que nós precisamos entender, que nós precisamos a cada dia amadurecer na nossa vida. Deus só pode me socorrer quando eu olho na direção certa, quando eu elevo os olhos acima das montanhas e olho além daquilo que me cerca, daquilo que está na minha volta, aquilo que está acima dos meus medos, acima das minhas aflições, acima das minhas dúvidas e incerteza, e realmente eu direciono o meu olhar na direção certa. E qual é a direção correta? Qual é a direção certa?
Irmão Júlio César, Deus abençoe, meu querido. Qual é a direção certa que realmente nós vamos nos pontuar, nos pautar e alinhar a nossa vida para poder realmente receber o socorro, a proteção, a graça, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus para a nossa vida? Que direção certa é essa, irmãos? A direção certa é Jesus. É Jesus. Então, quando eu entendo esse nosso primeiro ponto de interpretação, né, Deus pode nos proteger quando eu olho na direção certa. Se você observar, lembra lá do texto que fala a respeito de Pedro andando por sobre as águas, né? Pedro estava andando por sobre as águas. E interessante que naquele caminhar de Pedro sobre as águas, o que estabeleceu para ele verdadeiramente um caminhar com solidez, um caminhar com convicção, um caminhar com vitórias, foi simplesmente o momento que ele direciona o olhar dele para Cristo. Então, quando eu direciono o meu olhar para Jesus, a minha fé é fortalecida. As minhas perspectivas, que outrora poderiam estar verdadeiramente como uma situação trôpega, sem segurança, sem equilíbrio, sem estabilidade, quando eu direciono o meu olhar para Cristo, e a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que palavra, Deus, irmão, Deus tem uma palavra de bênção para você nesta manhã. Então, se você estava realmente procurando o segredo, se você estava buscando verdadeiramente uma direção para que você possa realmente obter esse socorro de Deus, receber esse socorro de Deus para a sua vida, que venha proporcionar fortaleza no meio desse mundo de conflito, dessa realidade, né? Dessas grandes lutas interiores que são constantes na sua vida, e parece que não há fim nesse momento, né? Nesse momento, receba esta palavra de Deus ao teu coração. Direciona, olhe para o lugar certo, direcione o teu olhar para a pessoa certa. Jesus é a solução, é a resposta. A própria palavra diz que ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele não é uma das verdades, como há várias verdades na vida que nós entendemos como sendo questão em termos, né, proporcional de ação absoluta, mas ele não é uma dessas verdades, ele é a verdade, né? E ele é a vida, Jesus é a vida. Então, quando eu olho na direção certa, realmente eu estou aí na iminência de receber esse socorro de Deus para a minha vida. Você lembra também de Josafá, o rei Josafá, quando ele estava numa guerra, numa batalha, havia uma grande perseguição contra o povo, e houve momentos na vida do rei Josafá que ele parou, que ele fez uma reflexão. E quem sabe quantas das vezes você também tem passado por essa situação, por essa trajetória de reflexões, por essas jornadas de momentos de reflexão sobre a realidade da sua vida. O rei Josafá, ele teve esse momento, ele parou, ele analisou, estava sendo confrontado, havia uma grande perseguição contra o povo. A Bíblia fala que havia um exército de amonitas e de meunitas, de sereitas, moabitas, tudo estava perseguindo o povo de Deus ali, e ele chegou em um momento que ele se sentiu sem saber o que fazer. E a Bíblia fala que Josafá falou assim: meu Deus, eu não tenho forças contra esta multidão que vem contra nós. Havia um momento, havia um entendimento sobre a sua realidade. Ele estava sendo confrontado pelos seus próprios medos, pela sua fraqueza humana, né? E a Bíblia diz que por conta daquela situação, e o pior, o que realmente ocasionou uma situação mais crítica na realidade e naquele momento do rei Josafá, é que além dele falar, não tenho forças contra esta multidão que vem contra nós, e outra coisa, e eu nem sei o que fazer, porque você não ter força em relação a uma situação é uma coisa, mas você não ter forças e não saber também o que fazer
aqui é totalmente diferente, né? Como diz o ditado aí, né? Quando acontece a situação é porque a realidade da sua vida está para lá de Bagdá, como diz o outro aí, né? A situação realmente ela se agigantou de tal forma que há uma ação de impotência no sentido de entendimento, de soluções, de realizações, de concretizações, de conquista diante desta realidade. Só que o texto que nós referimos como uma ilustração de aplicação pessoal do rei Josafá, interessante que quando ele trata desse diálogo com Deus, da sua oração, do seu momento com o Senhor, ele fala no finalzinho: Senhor, não tenho força, não sei o que fazer, porém, olha, ai, glória a Deus esse porém, os meus olhos estão postos em ti, ou seja, porém, eu estou olhando na direção certa. Era mais ou menos do que ele falar: não tenho forças, não sei o que fazer, mas tem uma coisa, eu continuo olhando para ti. Não tenho força, não sei o que fazer, mas tem uma coisa, não deixei de acreditar, não deixei de ter fé, não deixei que essa luta, essa situação venha interferir as minhas motivações espirituais. Se você realmente está procurando esta vida, esse momento, e entender qual é o tempo do socorro divino, quem estabelece esse tempo, esse momento, essa realidade para a nossa vida somos nós mesmos. Basta realmente existir uma flexibilidade nossa para poder entender esse momento que nós estamos vivendo e tomar uma atitude. Qual é a atitude, irmão Ricardo? Olhar para Cristo, direcionar, olhar para a direção certa, acreditar no momento certo de Deus, porque Ele é fiel e a promessa dele não falha sobre a vida daquele que é fiel. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos que há uma agir de Deus sobre a nossa vida. Olha só, eu trouxe aqui alguns textos para consubstanciar aqui essa nossa reflexão, para que você venha receber uma graça da parte da palavra de Deus, né? Afinal de contas, essa nossa pausa é a pausa do café palavra, o Word Coffee Break, né? Então há uma palavra direcionada ao teu coração que vai gerar milagres e vitórias. Porque quando eu entendo aqui, olha só, quando realmente eu olho na direção certa que é Cristo, quando eu direciono o meu olhar para Cristo, o que vai acontecer? Os obstáculos que estão no nosso caminho vão ser removidos. Os obstáculos serão retirados, serão removidos. E é isso que a palavra de Deus ela quer trazer ao teu coração nesse momento. Então, o que eu entendo dentro dessa visão espiritual? Eu entendo dentro dessa visão espiritual que o Senhor Jesus, Ele quer trazer para nós essa revelação de entendimento nesse âmbito espiritual, para poder compreender qual é o querer dEle, qual é a vontade dEle, qual é o que Ele propõe para a vida daqueles que estão olhando para Ele. Quando eu olho para Cristo, Pedro olhou para Cristo, e ao momento que ele olhava para Cristo, a sua fé era fortalecida. Ele não andava de forma desequilibrada no sentido da fé, não. Ele caminhava com solidez. Quanto mais olhava para Cristo, ele caminhava com solidez. Quanto mais ele olhava para Cristo, a sua fé era acrescentada, era fortalecida. Na verdade, o que está ocasionando situações de oscilação na vida de muitas pessoas é porque muitas das vezes as pessoas elas dão uma redirecionada no seu olhar para outra circunstância, para outras situações e deixam de olhar para Jesus. Não importa a situação, não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa as lutas, não importa as palavras que estão sendo lançadas contra a tua vida, que querem ver o propósito de destruir, desconstruir o teu sonho, a tua perspectiva, a tua vida de bênção. Saiba de uma coisa, continua olhando para Cristo e você será guardado, guardada, a tua fé não vai vacilar. Quando Pedro olhava para Cristo, a sua fé era fortalecida. Enquanto Josafá entendeu que mesmo naquela situação, sem saber que fazer nada, mas ele opinou, mas eu vou continuar olhando para Deus, então realmente ele alcançou a bênção do Senhor, o agir
e a mobilização de Deus em função daquilo que ele estava passando, e o texto fala que Deus deu vitória para o seu povo. Então, olha só, os obstáculos vão ser removidos. A palavra de Isaías, capítulo 40, verso 4, diz que todo vale será exaltado, todo monte outeiro será abatido, o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso será aplanado. Olha que coisa. Deus vai fazer, vai remover aquilo que é obstáculo, o que é vale vai se levantar, o que é monte será abatido, para deixar algo plano. Vai tirar os obstáculos do teu caminho. Alô? Vai arrancar todas essas barreiras do seu caminho. Ok? Outra coisa, Isaías 45, versículo 2 diz a Bíblia: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos. Vai começar, há um tratamento, há um trabalhar de Deus para a vida daqueles que direcionam o seu olhar para Cristo. Endireitarei seus caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus está entrando com provisões na sua vida, na tua família, no teu casamento, na tua chamada, no teu ministério, nas tuas emoções, no teu sentimento, na tua vida intelectual, na tua vida pessoal, na tua vida emotiva, em todas as áreas, na tua vida de relacionamento interpessoais, na tua vida profissional, na tua vida de entendimento como ser humano, na tua vida de fé, na tua vida de esperança, na tua vida de amor. Receba esta palavra que é ministrada ao teu coração neste momento e acredita que os obstáculos Deus está removendo, Deus está tirando. Agora, detalhe, hello, atenção, isso tudo é quando eu entendo que eu tenho que olhar para a direção certa, Jesus. E aqui ele vai continuando, Isaías 49, 11, farei de todos os meus montes um caminho e as minhas veredas serão alteadas. Zacarias capítulo 4, versículo 7, diz a Bíblia: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, então ele trará pedra angular em meio às aclamações, graça e graça a ela. Interessante que a revelação que o profeta traz a Zorobabel naquele exato momento mostra uma ação de Deus, uma intervenção de Deus para situações que tinham se transformado como monte, que tinham se agigantado. O que eu quero dizer para você neste exato momento, eu não sei quais são as circunstâncias, os momentos, as situações que se agigantam contra a tua vida, mas tenha a certeza, em nome de Jesus Cristo, que elas serão abatidas, elas serão removidas, elas serão arrancadas, e a graça de Deus irá inundar o teu ser, inundar a tua vida em provisões, porque essa é uma promessa de Deus para a nossa vida. Uma outra coisa também que nós observamos aqui é no livro de Mateus 21, 21. Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidar, não só fareis o que foi dito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-se no mar, assim o será. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer realmente que não há impossíveis, que não há dificuldades. Interessante que esse versículo de Mateus 21, 21 aqui, me lembrei de um testemunho de uma certa pessoa que ela estava passando por uma dificuldade, uma situação muito grande, era uma realidade muito conflitante na vida dessa pessoa. E um dia lá dentro da sua casa, na sua casa de praia, estava na sua casa de praia, e na sua casa ela estava no quarto, a janela do quarto dava em direção ao mar, só que tinha um detalhe, né? Você sabe que muitas das vezes, né, as dunas elas se formam, e tinha uma grande duna que atrapalhava, né, a visão daquela mulher, da janela do seu quarto para aquele mar. E um dia, naquele dia de aflição, muita precipitação no seu âmbito, no seu coração, ela olhou para aquela duna, levantou as mãos e disse: eu vou orar a palavra. E a palavra diz: se eu tivesse fé, eu diria: esse monte sai. Eu quero ver se realmente isso é literal. E fez aquela oração ao monte: e te ordeno, sai em nome de Jesus. E terminou a sua oração, fechou a sua janela, foi dormir. Quando foi de manhã bem cedo, né, ela levanta naquela perspectiva, aquela euforia para ver se realmente aquilo que ela tinha orado, se funcionou, naquele momento que ela utilizou da palavra, naquele momento de aflição, se tinha funcionado.
Quando ela abre a janela, aquele monte ainda estava ali, naquele lugar, para sua tristeza e decepção. E sabe o que foi que aquela mulher falou? Quando ela viu aquele monte, ela olhou o monte e disse: eu sabia que não ia acontecer isso mesmo. Sabe qual é a lição que nós tiramos desse breve testemunho? Tem muitas pessoas assim. Elas oram, mas no fundo, elas não têm fé, elas não confiam, elas não acreditam, sabe? Oh, Senhor, abençoa, 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 mas no fundo ele está dizendo lá dentro: não vai dar certo, não vai realmente, não estou vendo que isso vai acontecer. Pelo amor de Deus, isso aí é lógico, evidente, nós entendemos dentro do contexto bíblico e da interpretação que nós estamos aqui compartilhando com vocês nesse exato momento. Nós entendemos que essas são atitudes de pessoas que realmente estão redirecionando o seu olhar para outras circunstâncias, para situações, para os momentos de luta, de impossibilidade. Mas nesta manhã eu realmente quero trazer essa palavra ao teu coração. Creia no milagre, creia nessa vitória, creia na bênção de Deus para a sua vida e entenda: Deus está começando a planear o teu caminho. Deus está começando a planear o seu caminho. Então, quando nós entendemos e vemos qual é o tempo do socorro divino, tempo do socorro divino, uma perspectiva para o entendimento: que momento é esse? Que tempo é esse? Que momento é esse? Abraço para a irmã Joelma Matos de Guaíba, do Rio Grande do Sul. Que bênção! Que tempo é esse que nós realmente precisamos? Esse tempo vai depender da maneira que eu estou me comportando, da maneira que está sendo o meu posicionamento diante daquele que tem o poder absoluto de prover esse tempo, esse momento, esse socorro, essa provisão para a nossa vida. Então, quando eu entendo que, em primeiro lugar, quando eu olho na direção certa, estou olhando na direção correta, e a minha direção é Cristo, eu realmente entendo que esse é o momento, esse realmente é o tempo que eu vou conquistar essa presença de Deus, né? Essa graça de Deus. Agora, em segundo lugar, quando Deus pode nos proteger? Qual é o tempo do socorro divino? Né? Dentro de uma interpretação que respalda a mesma indagação. Quando é que Deus pode nos proteger? Deus pode nos proteger, versículo ou verso, né? Salmo é verso de número 2 do Salmo 121 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez também a terra. Oh, glória a Deus! Então, em segundo lugar, quando Deus pode me proteger, em um respaldo à indagação qual é o tempo do socorro divino, é quando eu nutro o sentimento correto. Quando eu nutro o sentimento correto. O que quer dizer isto aqui? Quer dizer que o meu socorro vem. É mais do que dizer tomara que este socorro venha. Quando eu falo o meu socorro vem, né? Essa é uma colocação que é explícita, de convicção, é algo palpável, dentro de um contexto de interpretação na visão daquilo que nós estamos entendendo pela promessa da palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus. Então, o meu socorro vem é mais do que eu diga tomara que venha, né? Talvez virá, quem sabe um dia virá. Não, pegando o gancho aqui lá do contexto que eu falei com vocês a respeito do rei Josafá, quando houve toda aquela situação de perseguição, a Bíblia fala que Josafá chamou o povo para a igreja. Quando estava o povo reunido ali, ele reivindicou a promessa, a palavra, o concerto, a aliança, o decreto de Deus, e falou naquela convocação do povo: disse, povo, nós estamos aqui, falamos que se algum mal sobrevier, espada, juízo, guerra, fome, tudo isso sobrevier, nós iríamos estar aqui, iríamos clamar ao Senhor, Deus nos ouviria na nossa angústia, e acima de tudo, além de ouvir, Ele nos livraria. Ou seja, é o posicionamento, né? Realmente eu estou nutrindo o meu sentimento correto. Eu vou estar orando e creio que a minha oração vai ser ouvida, e tem mais, além de ser ouvida, vai ser respondida, acabou e pronto. É isso, irmãos. É essa a realidade que nós precisamos
a cada dia amadurecer no nosso sentimento, no nosso coração. É totalmente diferente que a pessoa que vai orar, dobra, vai estar buscando a Deus, e quando está buscando o Senhor, busca o Senhor sem fé, sem esperança, sem convicções, e Deus não quer, nós precisamos ter esse entendimento dentro dessa realidade. Então, quando eu nutro o sentimento certo, eu estou falando a respeito de uma fé inquestionável. Uma fé inquestionável. É justamente aquilo que diz aqui, Paulo, vou até ler para vocês aqui, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, glória, aqui as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que coisa maravilhosa! E o que quer dizer isto aqui? Isso aqui é fé inquestionável. E o que caracteriza a fé inquestionável? Primeiro, crer no impossível. Segundo, ver o invisível. E terceiro, conquistar o incrível. Tomou notação aí? Recebeu aí? Crer no impossível, ver o invisível e conquistar o incrível. Essa é a colocação que Paulo fala aqui aos Coríntios e que agora ela é redirecionada para a nossa vida também. Essa fé é inquestionável. Quando eu nutro meu sentimento correto, certo, eu entendo que é esse momento que Deus pode me proteger, que Deus pode me socorrer, que Deus pode me abençoar, que Deus pode mudar essa história, a minha perspectiva, e realmente é essa visão espiritual que nós precisamos, que nós necessitamos, né? Então que possamos realmente viver essa revelação de Deus na nossa vida. Irmão Elias Alves Ferreira, receba a bênção, meu nobre, glória, só vitória de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Irmã Ivanice, Deus abençoe. Então, quando a gente entende esse momento de Deus, nós realmente vamos compreender passo a passo, momento a momento, caminhar a caminhar, que há uma novidade de vida, uma perspectiva que está sendo agora reconstruída, estabelecida, né, sobre a nossa vida. Nós já estamos indo para o nosso finalzinho do nosso Word Coffee Break, pausa para o Café Palavra. Mas eu quero falar o último tópico aqui, o último ponto para nós encerrar esse nosso momento e fazermos uma oração pela sua vida, né? Deus pode me proteger ou te proteger, nos socorrer, em resposta a qual tempo de socorro divino para a nossa vida. No verso de número 8, aqui do Salmo 121, né? E só finalizando o nosso momento de interpretação, aquilo que o olho não viu, né? O que foi que o seu olho não viu? Ai, pastor, ainda não vi que realmente as coisas se concretizaram. Te prepare porque você vai ver. Outra coisa aqui, né? Aquilo que o ouvido não ouviu. O que foi que o seu ouvido não ouviu? Eu não ouvi ainda aquele cântico de alegria e de vitória, que a bênção foi concretizada. Então te prepare porque você vai ouvir. Qual é outra coisa aqui que nós podemos ver aqui nesse texto aqui? E o que não subiu o coração do homem? O que foi que não subiu no seu coração ainda? Pastor, o que não subiu no meu coração realmente foi aquela emoção, aquela euforia, aquela alegria, né? Aquela perspectiva agora concretizada de realmente de conquista realizada, e não subiu. Então te prepare porque vai subir. Amém? Irmão Gustavo L. Braga, Deus abençoe em nome de Jesus. Receba a bênção em nome do Senhor. Então, dentro dessa visão e fechando a nossa interpretação do nosso encontro nesse dia, o verso de número 8 do Salmo 121 fala: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Glória. E para sempre. Amém. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer justamente que Deus pode nos proteger quando eu espero o socorro no tempo certo. Quando eu espero o socorro no tempo certo. Esse verso de número 8 fala realmente a respeito dessa visão. Então, eu preciso entender, nós não podemos escatologizar o dia
da nossa vitória, senão ela nunca virá sobre a nossa vida. Sabe aquela pessoa? Pois é, irmão, eu estou orando, crendo, mas eu creio que a minha vitória só vai vir no final do mês de maio. Eu estou acreditando que a minha bênção só vai vir no final, no início do mês de junho. Minha, pastor, só vai ser mesmo no final deste ano. Irmãos, pelo amor de Deus, o teu milagre, a tua visão do milagre, da vitória, do socorro, da bênção, da intervenção divina de Deus para a sua vida, começa, sabe quando? Aqui, agora, nesse momento, já, it's now. Ok? Recebeu aí? Então tome posse desta palavra. Nós ministramos a bênção de Deus sobre a sua vida, esse socorro imediato de Deus, o abrigo de Deus, a proteção de Deus sobre a sua vida. Nós cancelamos toda palavra que quer estabelecer, lógico, é evidente que nós entendemos a questão daquilo que realmente é a realidade, que se depende, eu estou falando dentro de um âmbito espiritual, que concretiza dentro do nosso coração, que ainda se há momentos de prazos ou de termos dentro de uma legalidade humana que é respaldada por autoridades daquilo que nós vivenciamos, e que essa é a trajetória da vida, ainda se está em percurso. Eu entendo isso, só que ainda se está em percurso, o meu entendimento espiritual é que nesse percurso eu já estou trilhando esse percurso com a alegria da vitória, com a alegria da bênção. Problema não arranca minha paz, situação não arranca meu momento de alegria, de euforia espiritual na vitória. Eu sei que tem que chegar até ali para me poder receber, mas até chegar até lá eu já estou crendo, a vitória já foi liberada, enfim, então eu vou descansar. Descansa nesse teu caminho, descansa durante esse percurso, descansa diante dessa trajetória, porque Deus é um Deus de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa estar abençoando a sua vida. Entenda, Ele é o guarda fiel do seu povo. Que o Espírito Santo possa estar ministrando sobre o teu coração toda sorte de bênçãos espirituais, e que nós possamos nos munir para poder entender que esse é o momento de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então nós profetizamos essa palavra de bênção sobre a tua casa, essa palavra de bênção sobre a tua família. E digo assim para você nesse momento, em nome de Jesus, comece a recobrar suas forças, comece a tirar essa aflição que queima dentro do teu peito, dentro da tua alma, que muitas das vezes você tenta desabafar e não consegue. Há uma guerra, está sendo travado um grande duelo interior no teu coração. Mas nesse exato momento, entenda, olhe para a direção certa, que é Cristo. Nutre esse sentimento correto. Realmente o socorro já está vindo, já chegou. E entenda verdadeiramente que o tempo de espera do seu socorro é agora. Receba o milagre em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai, nesse momento intercedo pela vida, Pai querido, do teu filho, da tua filha. Manifesta a tua graça, a tua presença, a tua bondade, ó Pai. Que tudo aquilo que tem se levantado contra a vida desta pessoa, que realmente, ó Deus querido, a tua boa mão possa estar confirmando em milagres. Senhor, renova, fortalece, alegra. Eu não sei, Senhor bendito, qual é a situação que esta pessoa está enfrentando, mas tira, Senhor, toda a angústia da sua alma, do seu coração, e proporciona para esta pessoa, Senhor, neste exato momento, que está entrando em contato, Senhor bendito, com esta revelação, com esse momento, com esta palavra, com esse momento de intercessão espiritual, possa ser, Senhor bendito, renovada e renovada. Meu Deus, confirma, eu ministro a tua bênção, Pai. Cancelo toda palavra de maldição, cancelo toda palavra maligna que foi direcionada, toda palavra de maldição sobre a vida, Pai, sobre a família, sobre o chamado, sobre o ministério, sobre a vida emotiva, sobre a vida financeira. Repreendo o devorador, cortador, migrador, destruidor sobre as finanças desta pessoa, e eu te peço, ó Pai, guarda debaixo da tua potente mão. Eu ministro essa palavra de bênção e de oração sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, beijo no coração, e até o nosso próximo Word Coffee Break, pausa para o Café Palavra.